Nós vamos conversar sobre um tema que é técnico, mas que tem o objetivo de ser acessível a todas as pessoas que estão nos ouvindo, aqui ou mesmo através da internet. É importante difundir esse conhecimento, né? E o nosso objetivo aqui é difundir conhecimento de uma forma acessível. Já vou avisando desde já que eu tenho um sério problema com o tempo, então eu agradeço muito se a Ana for me ajudando aí, me pontuando para eu não escapar do tempo necessário, tá? Será que eu vou saber lidar com isso aqui? Tem pointer aqui? Tem apontador aqui? Qual que é? O de cima? Ah, tá. Ok. Então, vamos lá. Vamos conversar um pouquinho sobre esse tema, que é o transtorno do espectro autista, entendendo que esse transtorno está na nossa vida, está no nosso meio, já bateu na porta de quase todo mundo, e algumas pessoas os têm no seu convívio e nem sabem ainda que tem, né? Mas precisamos conhecer e pensar no que Romanos 2,11 nos diz. O que está escrito lá? Alguém se lembra? É um texto muito curtinho, porque para ele não há acepção de pessoas. Dependendo da sua tradução, para ele não há favoritismos. Para ele trata todos igualmente, certo? Bom, o DSM-5, o que é isso? É esse livro que a gente está vendo aqui, né? Ele é o livro que nos dá a definição de todos os diagnósticos das doenças mentais, tá? Ele é um calhamaço, né? Quase uma Barça inteira, tá? E a gente vai falar de um único capítulo, ou melhor, de alguns capítulos, que falam dos transtornos do neurodesenvolvimento. Transtornos do neurodesenvolvimento são aquelas situações que acontecem desde a idade muito precoce na criança e que, de alguma forma, vão impactar no desenvolvimento dela. No desenvolvimento físico, no desenvolvimento emocional, no desenvolvimento psiquiátrico e no seu desenvolvimento global, tá? Entre todos esses transtornos do neurodesenvolvimento, a gente tem deficiência intelectual, transtornos de comunicação, transtorno do espectro autista, TDAH, transtornos de aprendizagem, os transtornos motores e outros que ainda nem estão classificados. De todos eles hoje, né, no século que vivemos, o mais prevalente ou o mais frequente é o transtorno do espectro autista, tá? Isso já não foi assim. Até 15 anos atrás, a gente tinha os transtornos motores como sendo aqueles muito mais frequentes no nosso meio, que conhecíamos todos como paralisia cerebral. As paralisias cerebrais, elas eram muito mais frequentes do que os transtornos mentais, tá? Hoje, a gente tem o transtorno do espectro autista como sendo mais prevalente. Por quê? Porque o transtorno do espectro autista aumentou, porque a paralisia cerebral diminuiu. O que será que aconteceu, né? Eu diria que é um conjunto de todas as coisas. A paralisia cerebral diminuiu muito, porque a tecnologia aumentou e melhorou bastante o atendimento às crianças no primeiro ano de vida, e mesmo o atendimento aos bebezinhos muito prematuros. Então, aquilo que era consequência de nascimento prematuro, de internações em UTI neonatais, isso melhorou, e com isso a gente diminuiu a incidência e a gravidade das manifestações das paralisias cerebrais. Ao mesmo tempo, a gente teve, com o passar do tempo, melhor especificados os critérios diagnósticos das doenças mentais, dos transtornos mentais, entre elas o do transtorno do espectro autista.
virou moda, aumentou, agora tudo é autismo, né? A gente ouve essas coisas e muitas vezes a gente fala essas coisas sem pensar muito, né? Na verdade, até 20 anos atrás, essas crianças elas eram reclusas. Elas ficavam reclusas nos hospitais psiquiátricos, junto com os adultos, consideradas crianças que não teriam como ser tratadas, pela falta de conhecimento do próprio meio científico. Mas, depois que houve melhoria nos critérios diagnósticos e também o entendimento de como a gente abordar o tratamento e oferecer melhora para essas crianças, os diagnósticos começaram a ficar mais evidentes. Junto com isso, a internet hoje também dá muito mais visibilidade para esses casos. Então, a gente hoje fala muito de transtorno do espectro autista. Tá? Essa aqui é a última publicação que a gente tem do CDC dos Estados Unidos, que foi publicada em janeiro de 2023. Nos Estados Unidos, a cada 2 anos, eles fazem um estudo com crianças aos 8 anos de idade que estejam na escola regular, né? Eles tiram aquelas crianças que teriam outros problemas para ter alterações de neurodesenvolvimento e classificam só aquelas que estão dentro do diagnóstico do autismo, né? E a gente viu que em janeiro a incidência do autismo entre as crianças de 8 anos de idade na escola regular nos Estados Unidos era de 1 para 36. E a gente vê aqui, olha, que em 2004, isso era 1 para 150. Em 1980, isso era 1 para 1000. Então, sim, houve um aumento considerável do número de casos conhecidos e também do número de casos que estão acontecendo todos os dias. Por isso, é inevitável que em algum momento ele bata na nossa porta. Tá? E como que foi a história do autismo? Como que aconteceu isso? Olha, a gente está aqui começando de 1908, mas, na verdade, a primeira descrição de algumas crianças que tinham essa característica foram descritas como crianças muito agitadas, com pouco afeto e sem interesse em comunicação, foi lá em 1843, né? Depois disso, em 1940, a gente teve uma reunião nos Estados Unidos, onde começaram a usar o termo autismo. E, em 1908, ele tinha sido considerado como um tipo de esquizofrenia. E era assim que eles eram tratados lá no início do século. Tá? Em 1943, essas crianças foram, infelizmente, vítimas também, durante a guerra, de estudos nos campos de concentração sobre como tentar fazer melhorá-las, né? Melhorá-las. E foi aonde começou a aparecer um número maior de casos em estudo e que foram descritos. Tá? Ainda eram consideradas muito pequeno em quantidade, porque os outros transtornos de neurodesenvolvimento eram mais frequentes. Só em 1980, com a publicação do DSM-3, isso começou a ser olhado como um transtorno específico do neurodesenvolvimento da criança. Também, em 1980, foram descritas as primeiras diretrizes da técnica específica para tratamento desses transtornos do neurodesenvolvimento. Em 2013, quando foi publicado o DSM-5, que já é a revisão de todo esse manual de critérios diagnósticos, foi, então, lançados critérios específicos para diagnóstico do transtorno do espectro autista. Depois disso, a gente deixou de usar o termo autismo, isso não é mais um termo usado,
na linguagem técnica, passou a se usar o termo transtorno, e em 2022, com o DSM-5 revisado, eles bateram um martelo nos critérios específicos diagnósticos do transtorno do espectro autista. Tá? Tanto que as crianças e os indivíduos diagnosticados antes de 2022, hoje precisam ter os seus diagnósticos revisados para avaliar se eles preenchem todos os critérios conforme o DSM-5 revisado. Então, a gente vai conversar hoje sobre os critérios do DSM-5 revisado, que é o que dá o diagnóstico da atualidade. É um transtorno de neurodesenvolvimento que afeta comunicação, interação social e impõe comportamentos repetitivos e restritos. Então, a grande dificuldade do transtorno do espectro autista é a comunicação, certo? O indivíduo que está dentro do transtorno do espectro autista, ele tem uma dificuldade de se relacionar com você, porque ele não consegue se comunicar adequadamente. E ele sabe disso, certo? Desde pequenininho. Tá? Por conta dessa dificuldade de comunicação, a gente observa comportamentos repetitivos, interesses restritos em atividades, em objetos, em interesses de áreas de conhecimento, porque é uma maneira dele se fechar nele mesmo, dentro de uma coisa que o agrade e que dá para ele um controle dessa situação. Se manifesta precocemente, desde o primeiro ano de vida a gente consegue ver sinais que são sugestivos do transtorno do espectro autista, e traz prejuízos no desenvolvimento pessoal, social, pedagógico e profissional. É um transtorno que a gente considera complexo. Por quê? Porque as manifestações são muito variáveis. Se você conhece um autista, você conhece um autista. Porque aquele que estiver do lado vai ser completamente diferente dele. Não existe um carimbo para a gente dizer todo autista é assim. Tá? Ele tem uma origem que hoje a gente já sabe, genética, isso é certeza, embora a gente ainda não tenha conseguido mapear todos os genes que estão relacionados ao autismo. Hoje já foram mapeados 400, com certeza, mas existem mais 1000 ainda em estudo e que são candidatos a estar nessa lista. Os genes que causam o autismo ou que estão relacionados ao transtorno do espectro autista são aqueles que a gente considera, ou a gente chama de pequena expressão. O que significa isso? O nosso corpo ele é comandado pela nossa genética que vem nos nossos cromossomos, certo? Os nossos cromossomos são formados por genes. Esses genes, eles determinam se eu vou ser baixinha, se eu vou ser loira, se eu vou ter olhos verdes, se eu vou cantar soprano, se eu vou cantar contralto. Tudo isso está lá nos nossos genes. E existem algumas características que comandam exatamente a forma como os nossos hormônios e as substâncias que agem no nosso cérebro vão funcionar. E determinam como que é a chave aonde esse hormônio, essa substância entra para ligar aquela atividade no nosso cérebro. Esses genes, que a gente chama de baixa expressão, eles são manifestos, vou dar um exemplo aqui para ver se vocês entendem. Quem conhece aqui dipirona ou novalgina? Quem aqui, quando toma novalgina, baixa a pressão? Você viu? O gene se manifestou na Denise, se manifestou ali em alguém que levantou a mão, mas na grande maioria não. Isso é um gene de baixa expressão, certo? Quando a mulher
está exposta a fatores ambientais, ainda lá no começo da gravidez, quando ela ainda nem sabe que está grávida, né? Ela pode estar exposta a alguns vírus, algumas infecções, substâncias como medicamento, ou bebida alcoólica, ou uso de alguma outra substância ilícita. Esse ambiente força que esse gene de baixa expressão comece a aparecer de forma mais evidente naquele indivíduo que está sendo gerado. Tá? Então, é um conjunto de genes de baixa expressão que estão sendo forçados pelos fatores ambientais a se manifestar naquele indivíduo. Isso acontece também no autismo, como acontece também no desenvolvimento de outras doenças neuropsiquiátricas, que a gente pode conhecer e que já existem evidências bem estreitas da associação entre o autismo e essas outras situações. Por exemplo, um transtorno bipolar, por exemplo, uma esquizofrenia, por exemplo, um transtorno de ansiedade generalizada. Quer dizer que todas essas situações e esses transtornos, lá na genética, têm o mesmo ponto de início. Tá? Fatores que podem auxiliar, que podem comprometer ou aumentar sumiu, a incidência dos casos, as idades materna e paterna, acima de 40 anos, e a gente não sabe por quê, mas no caso do espectro autista, a idade paterna ela é mais importante do que a idade materna. A correlação também, existe um maior risco de você ter um outro filho no espectro do autismo, se você já tem um no espectro do autismo. Tá? E as condições da gestação, do parto, a condição com que esse bebê nasce, também vai fazer com que esse gene, que já está ali pronto para se manifestar, também apareça de forma mais frequente. Tá? Eu não vou ler isso aqui é apenas para mostrar para vocês como que o DSM-5 ele relata os critérios para o diagnóstico. Tá? Então, assim, a gente tem 2 critérios, A e B. O critério A são essas três características, elas têm que estar presentes em todos os casos. Então, assim, para fazer o diagnóstico do transtorno do espectro autismo, eu preciso ter dificuldade da reciprocidade socioemocional, comportamentos comunicativos não verbais e déficits, né, nesses comportamentos, e déficits para desenvolver, manter e compreender relacionamentos, sendo que isso pode aparecer em diversos níveis em cada indivíduo. Além daqueles 3, eu preciso ter pelo menos 2 dessas 2 características que a gente vai ver aqui, que são os movimentos repetitivos, interesse restrito, o atraso na fala, né, dificuldades de entender o ambiente e a linguagem que todos nós falamos. E hiper ou hiporreatividade aos estímulos sensoriais. O espectro do autismo, ele é um diagnóstico essencialmente clínico. Isso significa que não existe um exame que eu consiga fazer que me dê o diagnóstico do autismo. Ele é puramente clínico na história desse paciente, na observação do comportamento desse paciente, em todos os ambientes sociais onde ele é exposto. Tá? Ele pode acontecer junto com outras situações. Ele não pode ser, o comportamento da criança não pode ser responsabilizado pela presença, por exemplo, da deficiência intelectual, que a gente acha muito difícil, por vezes, diferenciar o comportamento do autista do comportamento do deficiente intelectual. Mas existem diferenças
que clinicamente a gente consegue fazer. Os critérios diagnósticos são diferentes. Então, eu não posso estar relacionado à deficiência intelectual, mas eu posso ter o autismo acontecendo junto com a deficiência intelectual. Também posso ter o transtorno do espectro autista acontecendo ou não com um atraso da fala. Posso ter o transtorno do espectro autista acontecendo ou não com um transtorno do sono. Posso ter o transtorno do espectro autista acontecendo ou não com transtornos de comportamento muito agitados e agressivos. Tá? Em 2013, antes mesmo do estabelecimento dos novos critérios, a gente tinha isoladamente o diagnóstico da síndrome de Asperger, que hoje já não é mais considerado um diagnóstico isolado. Isso está sendo revisto novamente, mas atualmente ele é considerado também um quadro de autismo leve, que a gente chama de nível 1 de suporte. Tá? E o que é essa história de nível de suporte? Eu estou falando de uma criança que se comunica mal, que entende mal o ambiente e que não consegue interagir com as pessoas. E que isso pode comprometer o desenvolvimento global dela. Então, se eu comparo uma criança de 5 anos de idade, que ainda não consegue sair da fralda, que não consegue ir ao banheiro sozinho, que não consegue escovar os dentes com facilidade, que para ir cortar o cabelo é um sofrimento fenomenal. Essa é uma criança que precisa de suporte máximo, precisa de suporte em todas as atividades básicas da vida, certo? Então, essa é uma criança que é um nível 3 de suporte. E a gente classifica a gravidade do transtorno do espectro autismo pelo nível de suporte que esse indivíduo precisa. Tá? A gente pode classificar o nível de suporte pela interação social, que é aquela que vai desde aquela criança que necessita de suporte muito substancial, porque não consegue estabelecer comunicação ou relação social com ninguém, sem que tenha junto alguém que traduza o que ela está querendo dizer. Eu posso ter aquela pessoa que precisa de um suporte substancial, que você percebe que é muito difícil, mas se tiver alguém perto e que inicia a relação, ela consegue começar uma relação com um outro indivíduo. E a gente tem aquele que necessita de um suporte básico. Ele tem muita dificuldade, ele demora para conseguir começar uma relação, mas com todo o tratamento que ele recebeu, ele consegue. Você percebe um jeito diferente de falar, você percebe uma comunicação não tão fluida, você percebe que quando você faz perguntas, as respostas já encerram o assunto logo ali, e não porque ele quis encerrar o assunto, ele só não sabe como continuar, mas ele gostaria de continuar essa relação. E outra classificação é quando eu avalio os comportamentos restritos e repetitivos. Aqui a gente vai ver as estereotipias, aqui a gente vai ver aqueles movimentos que para nós não têm o menor sentido, mas que o indivíduo fica repetindo. Nas crianças, a gente vê com muita frequência o correr, né? Ele chega aqui na igreja, tá? Ele chega aqui, olha, a gente olha lá da frente, todo mundo sentado, vestido bonitinho, quietinho. A nossa pista social já nos diz, opa, esse é um ambiente onde eu preciso me comportar. A criança chega ali e ela enxerga só o que está na frente. Aí ela olha esse corredor bonito, o que ela enxerga aqui? Uma pista de corrida. Fala a verdade, gente, que coisa legal. Eu vou chegar aqui, eu tenho um lugar onde eu posso correr. Né? Um chão lisinho,
não consigo perceber o que está à minha volta, o meu campo de interpretação está só aqui no centro, eu enxergo uma pista de corrida. Tá? Então, essas crianças, ou esses indivíduos, a gente está falando de crianças, mas a gente vai seguir depois, essas crianças, elas precisam de suportes também em níveis diferentes para controlar esses comportamentos. Às vezes são comportamentos de correr, às vezes de gritar, às vezes de fazer estereotipias vocais, né? Sons que não fazem sentido e que chegam a nos incomodar em algum nível. Outras crianças com menos suporte, eles começam esse comportamento, mas a gente consegue inibir isso e trazê-lo, mesmo que seja temporariamente, para um comportamento adequado ao ambiente, e outras que a gente não consegue controlar, e que elas só vão se adequar a esse ambiente na hora que tiver executado as suas estereotipias para se equilibrar naquele ambiente onde ela está. Por quê? Porque esse ambiente traz para ela estimulações sensoriais que o cérebro dela não sabe interpretar. Como assim? A luz é diferente. A porta por onde eu passo para entrar aqui é diferente da porta da minha casa. Tem um monte de gente que na minha casa não tem. Existe uma música tocando lá na frente que eu não consigo entender o que está acontecendo. E o cérebro do indivíduo que está dentro do espectro autista, ele interpreta cada uma desses estímulos sensoriais de uma forma particular. E ele se esforça o tempo todo para conseguir entender o que está acontecendo. Chega um momento que o meu esforço é tão grande e que aquela demanda sensorial ultrapassa tanto a minha capacidade de me adaptar, que eu começo a me agitar mais, eu começo a falar mais, eu começo a gritar, eu começo a brigar, começo a bater e entro numa crise de choro e grito que ninguém consegue me controlar. Então, toda crise sensorial que uma criança ou um indivíduo que está no espectro autista tem, ela não acontece do nada. Ela acontece porque naquele ambiente, naquela situação, alguma coisa extrapolou a minha possibilidade de me adequar àquilo que estava sendo oferecido. E ele dá sinais antes, né? Ele já começa a se agitar antes, ele já começa a ficar nervoso antes, ele está dizendo para a gente, eu não estou aguentando, isso está acima do que eu consigo, e eu, tendo esse conhecimento, posso pegar essa criança, tirar para um ambiente com menos estímulo, esperar ela se acalmar e depois voltar para onde estava. Eu tenho que falar a linguagem que não é falada. Eu costumo dizer que quando a gente cuida dessas crianças, a gente tem que ser poliglota com a linguagem do coração. Né? Os professores entendem bem isso. Por quê? Porque ela está falando com as manifestações e com o comportamento dela. Mas isso tem uma mensagem para ser traduzida para a gente. O que acontece no cérebro dessa criança? Vou pedir desculpas por esse título dessa figura, que ele é um slide ou uma foto de um livro muito antigo, onde ainda se considerava o autismo como uma doença, e hoje a gente já não considera mais. Então, onde eu leio sadia, eu vou ler uma criança típica, e onde eu leio a criança autista, eu vou ler a criança atípica. Tá? Na criança típica, o que acontece? Quando o meu olhar encontra a face de uma outra pessoa, esse estímulo ele vai lá para o meu córtex visual, transforma isso numa informação, numa imagem, e leva para a minha amígdala, que é essa outra partezinha aqui do meu cérebro, que vai dizer para mim assim, você está olhando para uma pessoa que tem uma face amigável, você pode se comunicar com ela.
Ou vai me dizer assim, ó, essa pessoa não está de muita conversa, deixa ele quieto e segue sua vida, certo? Esse é o jeito que o nosso cérebro típico funciona. Na criança atípica, a hora que ele olha a face da outra pessoa, ele não devolve lá para o nosso cérebro a informação sensorial do que ele está vendo. Ele olha para mim e ele não sabe dizer se eu estou de boa, se eu estou brava, se eu estou amigável, se vale a pena se comunicar comigo ou não. E o que acontece? Quando eu olho para o desconhecido, o que eu sinto? Medo, né? Eu sinto medo. Então, a minha amígdala manda um estímulo para o meu sistema nervoso autônomo, que já acelera meu coração e que já me deixa em posição de me defender daquilo que está na minha frente. Eu não sei o que é. Então, eu estou sempre pronto a me defender. Por isso, eu não consigo ficar olhando para o seu rosto. Por isso, eu não consigo manter o contato visual com você, que é uma característica tão comum nas crianças que estão dentro do espectro. Tá? E se a gente entende isso daqui, e entende que a hora que ela olha para você, desvia o olhar e se afasta de você, ela não vai conseguir lidar com você querendo olhar para o rosto dela de frente. Ela vai ter que aprender essa habilidade. Então, se eu quero me comunicar com essa criança, eu tenho que estar ao lado dela, mas sem olhar na carinha dela. Depois que ela confiar em mim, eu vou começar a trabalhar o meu contato visual com ela e vou crescendo nesse relacionamento. Essa comunicação é a base do tratamento que a gente oferece para as crianças que estão dentro do espectro autista. E aí, quais os sinais que a gente vê nos indivíduos? A gente mais frequentemente, né? Pouco ou nenhum contato visual, atraso na fala, comportamentos repetitivos, não sorri para as pessoas, normalmente tem aquela carinha assim mais enfesadinha, ou às vezes até uma cara inerte, não estou nem aí com você. Né? Não gosta de contato físico, as crianças, se ela tem medo de você, você acha que ela vai querer que você abrace ela? Como que ela vai interpretar você, se você for dar um abraço nela? Pronto, veio me pegar. Quero não. Né? Alterações do sono. Prefere ficar sozinho. Por quê? Porque se eu estou sozinho, eu não tenho que gastar energia para interpretar o outro. Eu estou seguro no meu ambiente. Parece não escutar o que as pessoas falam. Não atende quando é chamado, tem desinteresse por brinquedos e é muito sensível aos sons. A gente associa os sons, mas também ao movimento, também à iluminação, também a mudanças de iluminação no ambiente. E por que elas não têm interesse pelos brinquedos? Como eu não tenho a condição de interpretar o objeto que está na minha mão, eu olho um carrinho, eu não consigo associar esse carrinho com o carro que eu estou vendo lá fora, ou com o carro que o papai tem. Então, eu não sei brincar com esse carrinho de uma forma funcional. Eu vou mexer naquilo que naquele brinquedo tem um movimento, que normalmente é a rodinha. Por isso, a gente vê que as crianças gostam tanto de ficar mexendo na rodinha, ou quando roda o carrinho, ficam olhando só para a rodinha. Como eu não consigo associar aquele brinquedo com o objeto do dia a dia, e que eu não sei para que ele serve, eu vou fazer coisas que agradam o meu cérebro, que me ajudam a controlar o ambiente. Então, eu vou enfileirar os brinquedos todos iguais. Vou colocar as cores juntas, todas iguais. Vou diferenciar por tamanhos. Por isso, as crianças que estão dentro do espectro têm isso como uma característica na sua manipulação nos objetos. Né?
E quando elas fazem isso, se você tira o carrinho da fila e vai brincar com eles, elas ficam muito bravas. Porque elas não entendem que aquele carrinho é para brincar. Né? Agora, se você pega um carrinho, mostra o vídeo de um carrinho igual àquele, pega um carrinho de corpo de bombeiro, mostra um vídeo do carrinho do corpo de bombeiro, leva essa criança para ver o caminhão do corpo de bombeiro, aí ela começa a fazer a associação. Mas ela sozinha não vai conseguir fazer essas associações, e a gente diz que elas têm um brincar não funcional. Tá? Então, esse é a característica mais comum que a gente vê das manifestações, e essas manifestações são mais intensas quanto maior o nível de suporte que essa criança tem. Deu para entender? Agora, as meninas têm características diferentes, não podia ser igual, né? Nós somos especiais. Tá? Então, nas meninas, o diagnóstico é ainda muito mais difícil. Por quê? Porque essas características que a gente conhece tão bem são muito mais frequentes nos meninos. E a gente sabe que existe uma prevalência de 4 meninos autistas para 1 menina autista. Então, além das meninas serem menos frequentes, a manifestação clínica nelas também é diferente, tá? Então, elas podem ser hiper ou hiporreativas, podem, por exemplo, ser muito sensíveis ao som alto, não tolerar, querer sair correndo, pôr a mãozinha no ouvido e não aguentar ficar ali, como pode ser aquela criança que curte o som explodindo. Geralmente, ela está nos extremos, fora daquilo que aquele ambiente está sugerindo para ela. Tá? A característica mais difícil no diagnosticar as meninas, elas imitam o comportamento das amiguinhas. Então, elas nunca sabem como elas devem se comportar, mas elas chegam no ambiente, estudam o ambiente, escolhem uma pessoa ali e ela vai imitar aquele comportamento. Então, se a menininha vai para um grupo brincar, ela vai junto. Ela pode até não conseguir interagir na brincadeira, mas ela está junto. Ela não entende nada do que as crianças estão querendo dizer com a brincadeira, porque o faz de conta não é interpretado, mas ela está ali junto. Quem olha de longe, não. Ela está brincando junto com as outras crianças, certo? Tem mudanças de comportamento que são muito súbitas e muito radicais. Ela está muito bem agora. Por um motivo que a gente não consegue identificar, ela vira do avesso. Fica muito brava ou fica muito chorona e você não consegue contê-la, consolá-la. Ela não está pronta para isso. Normalmente, isso acontece quando a demanda sensorial para cima dela foi tão grande que ela não deu conta de continuar imitando a amiguinha que estava do lado. Mutismo seletivo é uma situação muito frequente nas meninas. Ele não é critério do diagnóstico do espectro autista, mas ele dificulta bastante, porque é aquela criança que na escola não fala um A. Você fala com ela, ela não fala. Você está na festa, ela não fala. Chega em casa, ela canta, ela vira uma matraquinha, fala sem parar, perfeitamente, como se não tivesse nada. Né? Esse comportamento seletivo do mutismo dificulta a gente no diagnóstico também. A camuflagem, que é o que a gente chama de máscara social, é muito perto disso aqui, só que isso vem antes. Quando ela vai sair de casa para ir para a escola, ela já fica pensando, na escola eu vou encontrar a Mariazinha, que é a referência dela. Aí eu encontro a Mariazinha, como que a Mariazinha se veste? A Mariazinha se veste de uniforme para ir para a escola, então eu tenho que vestir uniforme para ir para a escola.
A Mariazinha, ela prende o cabelo de rabinho de cavalo. Então, eu tenho que prender o meu cabelo de rabinho de cavalo. Ela já vai montando esse personagem muito antes de sair de casa, para quando chegar na escola, ela conseguir dar sequência. Aí ela chega na escola, a Mariazinha não foi na escola aquele dia. O que acontece? Ela não quer entrar na escola, de jeito nenhum. Porque a referência dela para continuar não está lá, ela não vai saber o que fazer, ela não vai querer ficar. Tá? Além disso, a maturidade é incompatível, podendo parecer madura demais ou, em alguns casos, infantil demais. Dependendo de quem é a pessoa de referência para ela imitar o comportamento, ela vai parecer muito mais madura ou vai parecer muito mais infantil do que a idade dela nos permite. A gente está falando aqui das características na infância. Essas características elas já têm sinais desde o primeiro ano de vida. E hoje a gente já está falando em diagnóstico ultra precoce no transtorno do espectro autista, que é o diagnóstico nas crianças com menos de 1 ano de idade. Tá? Mas essas crianças crescem. Elas não vão ficar crianças para sempre. E aí? Como é que vai ser? Nós temos adultos no nosso meio que estão dentro do transtorno do espectro autista. Será que a gente consegue identificá-los? Será que a gente consegue respeitá-los? Porque o autismo não é uma doença, não tem remédio, também não tem cura, não vai mudar, né? Essas pessoas, esses indivíduos, quando tratados, eles vão desenvolver habilidades que permitem que eles se sintam confortáveis no convívio social. E quais os sinais dos adultos que estão dentro do espectro? Uma utilização de uma linguagem muito direta. Por vezes parece mal educado, por vezes parece muito áspero, né? E, na verdade, é a forma que ele tem de conseguir dar uma resposta. De preferência, sem manter uma conversa muito longa, porque ele não sabe se ele vai conseguir dar conta. Então, as respostas, por vezes, são muito ásperas. Tem poucas habilidades para identificar os sinais sociais. O que são os sinais sociais? Saber se é hora de dar risada, saber se é hora de fazer gracinha, de contar piada, ou de ficar quieto. Ele não consegue ler com facilidade essa situação. Então, parece que tem um comportamento que não está muito junto com o grupo que está por ali, junto com ele. Tá? Pouca ou nenhuma compreensão para situações que envolvam situações emocionais e afetivas. Então, dificuldade imensa de entender se a hora que você o cumprimentou, se aquilo foi um sinal de gentileza, se aquilo foi uma coisa para provocá-lo, ou se aquilo foi uma coisa para agredi-lo. Né? E isso deixa essa pessoa num desconforto gigante. A primeira impressão é que pode ter sido para me agredir, a partir daquela data, aquela pessoa passa a ser persona não grata, porque um dia me agrediu. E, na verdade, não era isso que tinha acontecido, mas ele não soube interpretar. Tá? Irritação repentina. Quando alguma coisa sai da rotina, ou daquilo que ele tinha programado, ou daquilo que ele tinha previsto que ia acontecer, não aconteceu daquele jeito, fica muito irritado, fica nervoso, não consegue ficar no ambiente e acaba saindo daquele lugar. Pouca comunicação visual, não é uma pessoa que, como a criança, desvia o olhar de você, mas é uma pessoa que não te olha para conversar. Frequentemente desvia o olhar. Ou procura o seu olhar e desvia. Procura o seu olhar e desvia. Tá? Tem hiperfoco em determinados assuntos ou objetos. Então, você consegue manter uma conversa com aquele indivíduo se você estiver dentro do assunto que o interessa, que ele gosta.
você consegue conversar um tempão. Você vai falando e a coisa vai rolando. Se você muda do assunto dele, vamos exemplificar, ele gosta da Segunda Guerra, sabe tudo da Segunda Guerra, conta todas as histórias da Segunda Guerra, você vai conversando com ele a esse respeito, vai bem. Você sai da Segunda Guerra e vai conversar sobre o culto na casa da Débora ontem à noite. Não rola a conversa, né? A coisa fica limitada e o assunto se interrompe com rapidez, tá? Tem obsessão por seguir regras. As pessoas, os indivíduos que estão dentro do espectro, se você apresenta para ele um protocolo, uma regra de conduta, um combinado, um acordo que você fez, vai acontecer exatamente do jeito que você combinou com ele. Né? E vai ser muito difícil entender que aconteceu algum imprevisto e que isso não conseguiu seguir daquele jeito. É uma coisa que não dá para entender. Eu sigo a regra do jeito que você me mostrou. Então, previsibilidade e mudanças, né, de acordos antecipadamente são muito importantes para que eles consigam se manter. Uma outra coisa importante na hora de compreender o ambiente é que esses indivíduos têm uma dificuldade gigante em compreender brincadeiras. Eles são muito literais em tudo que você disser para eles, né? Vou exemplificar com um pacientinho meu, extremamente inteligente, aquela criança, conquistou meu coração com um jeitinho dela. Um dia falaram para ela assim, quando você e sua mãe sair para ir no mercado, nós vamos pôr fogo nessa casa. Dizendo que iam brincar lá e fazer bagunça enquanto ele estava fora. Ele entendeu o quê? Que ia pôr fogo na casa. Ele saiu, não conseguiu ficar na terapia, fez a mãe voltar porque iam pôr fogo na casa e eles iam ficar sem casa. Entendeu? Então, eles são extremamente literais. Quando você brinca, às vezes a brincadeira não tem graça, porque ele não entendeu a brincadeira. Ele entendeu exatamente do jeito que você falou. Né? E, às vezes, você precisa ser aquele indivíduo que está junto com ele para avisar, isso é brincadeira. Ah, tá bom. Aí ele relaxa. Né? Porque ele sozinho não consegue ter essa interpretação. E as mulheres? Também são diferentes enquanto adultas. E essa é uma população que hoje está muito subdiagnosticada. Elas são conhecidas como a população invisível dentro do diagnóstico do espectro. Porque o diagnóstico da mulher adulta é ainda mais difícil. Tá? Por quê? Vamos lá. Ela não gosta de roupa muito desconfortável. E qual é o problema hoje em dia dela vir para a igreja usando moletom em vez de usar um taier e um salto? Algum problema? Não. Ela tem sintomas menos evidentes que dos homens autistas, mas elas também têm irritabilidade com o ambiente, às vezes não consegue se adequar, quer sair logo do ambiente porque não se sente confortável lá. Tem maior frequência no uso do masking social, ou da camuflagem ou máscara social. O que é a máscara social? É eu, antes de sair de casa, lembrar que ambiente que eu vou, me programar como que eu tenho que ser, lá eu tenho que dar risada. Então, eu já visto a máscara do sorriso. Entendeu? Lá eu vou cantar. Então, eu já chego pronta para cantar. Lá eu tenho que conversar com as pessoas. Então, eu vou procurar fulano, fulano e fulano para todo mundo ver que eu conversei com as pessoas. Isso é a máscara social, tá? E isso traz um cansaço gigantesco. Por vezes, essas pessoas, de repente, somem do ambiente social. Elas precisam de uma pausa.
porque está sendo muito cansativo todos os dias ter que trabalhar com isso, né? Tem hiperfoco as mulheres em temas não ligados a tecnologias ou a ciências exatas. Tem algum problema na mulher que gosta de fazer artesanato e que faz isso o dia inteiro? A sociedade vê algum problema nisso? Nenhum. Ela está lá escondidinha, ela e a atividade dela, sem ter que falar com ninguém e sem ter que se mostrar para ninguém, né? Comorbidades muito mais frequentes na mulher são ansiedade, depressão, coisas que são frequentes, que exigem a busca ao atendimento médico, e muitas vezes é nesse momento que acaba acontecendo o diagnóstico da mulher adulta, tá? E tem uma dificuldade muito grande de controlar as emoções em situações imprevistas ou quando as coisas não acontecem do jeito que elas querem, né? São consideradas ou mal-humoradas, porque explodem por pouca coisa, ou muito moles, porque qualquer coisa faz chorar e ir embora. Entendeu? E isso é uma característica muito frequente nelas. Mas os adultos envelhecem, né? E agora a gente está começando a falar do diagnóstico do transtorno do espectro autista na pessoa idosa, certo? Então, esses critérios, eles ainda estão sendo trabalhados, a gente ainda está trabalhando muito com isso, mas se eu vejo um idoso que não gosta de barulho, que não possui muito filtro, fala as coisas de qualquer jeito, que possui muitas manias, gosta de regras muito restritas, tem hiperfoco no seu trabalho, é muito caseiro, por ele não sai de casa nunca, pouco sociável, não gosta de receber visitas. Se eu vejo um idoso que tem essas características com muita frequência, vale a pena eu suspeitar, né? E levá-lo até para uma avaliação psiquiátrica no sentido da gente ter diagnóstico. E por que diagnóstico é tão importante? Porque a pessoa se percebe como alguém diferente de toda a sociedade. E se ela tiver um diagnóstico, ela vai falar: ah, entendi, é o meu jeito diferente de funcionar. Eu não preciso nem ficar fazendo um masking tão grande assim, tá? Então, aqui para a gente saber o que acompanha o autismo como comorbidade, né? O transtorno opositor desafiador, deficiência intelectual, depressão, epilepsia, distúrbio do sono, toque, TDAH, as apraxias. A gente pode ter o transtorno do espectro autista junto com todas essas coisas juntas, tá? O tratamento, ele é feito principalmente pela intervenção terapêutica. Hoje, a intervenção terapêutica com evidência científica para tratamento é o que a gente chama de ciência ABA, ou ciência do estudo do comportamento aplicada, e que a gente vai trabalhar com as crianças e com os adolescentes a aquisição das habilidades de comunicação e de adequação, tá? Investigação. Não existe exame para fazer para o diagnóstico do transtorno do espectro autista. A gente faz alguns exames quando a gente suspeita de outras doenças que estão ali junto, tá? E já desde 2012 existe a lei para a gente trabalhar com a inclusão dessas crianças, certo? E se a lei existe, na Bíblia existe alguma coisa sobre inclusão? Então, Samuel 9, de 1 a 13, vocês vão ler depois em casa, é o primeiro texto onde, para mim, a inclusão é uma coisa assim tão declarada. É quando Davi chama Mefibosete, filho do seu grande amigo, que tinha um defeito físico,
que naquela época era para ser desconsiderado, era alguém pária, né, dentro da sociedade, e traz para dentro do seu castelo e para a sua mesa e para o convívio da sua família. Tá? Se a Bíblia fala nisso, a inclusão para nós é um ministério. Deveria ser, né? E implica em dizer que nós temos amor pelas almas, porque são criaturas do nosso Deus. Ela exige disponibilidade, preparo e muita graça do Espírito Santo para a gente ter sabedoria. Mas a gente não pode ficar parado no tempo. O que a gente pode fazer? Entender o que é o autismo, que é essa nossa primeira conversa. Não impedir essas crianças de brincar ou de se manifestar. Pode nos incomodar, mas a gente tem que entender que aquela criança precisa estar no nosso meio para que ela consiga ter referências de imitação. Tá? Conscientizar o grupo onde ela vai estar incluída. Então, se eu estou falando de uma criança que vem para uma reunião da UCP, eu trabalhar com todas as crianças o significado disso, entender como funciona esse cérebro. E nós temos nas crianças uma aceitação impressionante, um apoio gigante para qualquer criança que tenha qualquer tipo de limitação. Nós, nessa hora, adultos, precisamos imitar as crianças, nisso que elas nos mostram. Tá? Nós podemos ser carinhosos, mas respeitar o espaço. Se eu sei que essa criança não gosta do toque, se eu sei que essa criança não gosta do olhar, se eu sei que aquele indivíduo adulto não gosta de muita pegação, eu posso dar o meu oi para ele, o meu bom dia, dizer que eu estou orando, entregar algum presente para ele, se eu tiver esse desejo, respeitando a particularidade de cada um. E cada um vai ter uma particularidade diferente. Tá? Nunca subestimar o potencial de um indivíduo autista. O indivíduo autista, embora não consiga se comunicar com facilidade, se ele não tem outras deficiências e outras comorbidades associadas, ele é um indivíduo que tem habilidades que podem ser, sim, aproveitadas dentro do nosso contexto. Né? Existem muitos músicos autistas, existem muitos palestrantes autistas, existem pessoas em todas as áreas que estão dentro do espectro e que hoje já estão, sim, exercendo o seu papel na sociedade. Lembrar da conscientização social é a gente trabalhar e conversar entre a gente sobre atividades que a gente pode executar. Sempre lembrando que esse indivíduo autista ele não existe sozinho no mundo, ele tem uma família. E se para nós é difícil trabalhar e conviver com esse indivíduo autista no nosso meio, imagina quem está dentro de casa tendo que conhecer as particularidades todos os dias. Aí o nosso irmão vem para a igreja, a criança grita, corre, chora, e a gente bem delicadamente fala, isso é falta de educação. Por que você traz essa criança para a igreja? Leva ela lá para fora que ela está atrapalhando. Né? Essa família atípica se sentiu acolhida no nosso meio? Então, o acolhimento, a inclusão, implica em a gente entender a necessidade do outro para que ele consiga ficar no nosso meio. Se a pessoa tem uma dificuldade com barulho, eu posso ter aqui um abafador para oferecer para a mãe, para que ela consiga permanecer aqui com o seu filhinho com um abafador na orelha? Que vai fazer com que ele consiga ficar aqui? Eu posso conseguir um ambiente que consiga tirar essa criança da crise sensorial e aonde a mãe consiga continuar assistindo o culto por um telão em alguma sala? Eu posso criar um trabalho de acolhimento das famílias longe das crianças, ter um trabalho específico com essas crianças e ter um trabalho de acolhimento para esses pais. Né? Eles precisam disso.
Esse ministério já está sendo difundido em muitas formas. De vez em quando eu mando para a Fabiana e para a Tamires algumas coisas que chegam na minha mão e que são para a gente usar no trabalho com as crianças, né? E a gente vê que aqui em São José dos Campos, a Igreja Católica já lançou o ministério da missa atípica. Eles têm todos os meses um dia onde as famílias podem ir com os seus filhos e os seus filhos vão ser acolhidos naquele trabalho. Será que nós, cristãos que conhecemos a verdade, estamos fazendo alguma coisa por eles? Eles podem ter dificuldade de expressar para a gente o que eles estão sentindo, mas eles estão entendendo o que a gente está falando. Eu já parei para falar de Jesus para algum autista? Ele também precisa aceitar Jesus, né? Então, o meu desafio aqui é que a gente conheça mais, que a gente converse mais, mas que a gente comece a fazer, comece a trabalhar em prol desses indivíduos.